Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem hoje muito especial que eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar no fundo da tua alma. Essa mensagem, Deus me deu essa inspiração e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. A mensagem é: não tenha medo, tenha fé. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Se você gostar do vídeo, dá um like para que o nosso canal venha crescer. Se você tiver uma experiência com o poder de Deus através da oração que nós iremos fazer depois da mensagem, escreva aí nos comentários qual a experiência que você teve com Deus, que eu tenho certeza que vai ser bênção no nome de Jesus. Amém? E peço para você também, separe um pedacinho de pão, que depois da mensagem nós estaremos consagrando o pão e participando e crendo no milagre e no poder de Deus. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 8, versículo 49, que diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegou à casa de Jairo, um empregado que disse: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça o mestre. Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus, à casa de Jairo, chegou, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. E aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus pegou-a pela mão e disse bem alto: Menina, levante-se. E ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida a ela. E os seus pais ficaram muito admirados, mas mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Você vê que no primeiro momento, Jairo se deparou com a má notícia de que a filha tinha morrido. Você vê que o empregado disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Em outras palavras, não tem mais jeito. O seu problema não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o homem, mas para Deus tem. E você vê que Deus, o Senhor Jesus, vira para Jairo e diz: Não tenha medo, tenha fé. Ela ficará boa. Como que ela ficará boa se ela morreu? Porque Jesus ressuscitou a filha dele. Você vê que lá no Salmos diz: Não temei ao mau rumores, não tenha medo. Você vê que Jairo, ele se deparou com uma notícia trágica, que a filha tinha morrido. Não tem coisa mais trágica para o pai e para a mãe é saber que o filho ou a filha morreu. E foi essa a situação de Jairo. E você vê que Deus, ele usa a fé. Ele planta a fé no coração de Jairo. Não tenha medo, tenha fé. Você vê que Deus, ele não age com medo, que
Você vê que Deus, ele fala, o Senhor Jesus fala, né? Não tenha medo. Em outras palavras, não deixe o medo te dominar. Porque existe o medo natural e o sobrenatural. O medo sobrenatural é quando a pessoa ela é dominada pelo medo e ela paralisa, não consegue fazer mais nada. E tem o medo natural que a pessoa, ela, por exemplo, a pessoa tem medo quando ela vai num lugar bem alto e ela olha lá para baixo, ela fica com medo, é o medo de altura. Isso é uma coisa natural. Por exemplo, é uma coisa natural a pessoa, no primeiro momento, ela sentir medo quando ela recebe uma má notícia. Mas você não pode se entregar ao medo. Você tem que se voltar para a palavra de Deus. E eu vou falar uma coisa muito forte aqui, ó. A maioria das vezes onde há medo, há a presença do mal. Então você precisa fazer uso do poder da palavra, principalmente no Salmo 91, que diz o quê? Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Não se entregue ao medo. Você tem que confrontar, você tem que lutar, você não pode aceitar o medo te dominar. Porque quando o medo domina, pode ter certeza, vem a destruição logo depois. Então, aprenda uma coisa, ao sentir medo, você tem que recorrer ao poder da palavra, proferir a palavra. Nenhum mal me sucederá e nem praga alguma chegará à minha tenda. Está amarrado todo mal no nome de Jesus. Usa a autoridade e o poder do nome de Jesus. Não fique calado diante do medo. Você não pode aceitar, você tem que confrontar. Quando vier um mau pensamento, é claro, você não vai ficar falando para as pessoas que não têm a mesma fé que você, não vai ficar citando a palavra, mas você no seu pensamento você já amarra, você já não aceita, você faz uso da palavra, você lembra a palavra, e aí você muitas das vezes sai de perto de uma situação para falar, para orar, para determinar, para falar com Deus e fazer uso do poder de Deus, porque se você não fizer uso do poder de Deus na hora que vem o medo, o mal vai prevalecer. Por exemplo, a mãe, quando o filho sai de casa e muitas das vezes vai para a balada, ela fica com medo do filho não voltar. O que ela tem que fazer? Orar a Deus, falar, em nome de Jesus, que todo mal saia do meu filho. Meu Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor do meu filho, guarda, livra de todo mal, nenhum mal me sucederá e nem praga alguma chegará à minha casa. Usa o poder da palavra, usa, fale com Deus quando o medo vier. Você não pode ficar calado, você tem que reagir diante do medo, porque o medo é um instrumento do mal para destruir o ser humano. E você não pode aceitar isso. Você não pode ser dominado pelo medo, porque se a pessoa for dominada pelo medo, pode ter certeza, vai vir a destruição. E tem uma palavra muito forte lá na primeira epístola de João que fala o quê? Que o perfeito amor lança fora o medo. Onde há medo, falta amor. Então, muitas das vezes, as pessoas hoje em dia são dominadas pelo medo, tem que até tomar remédio, porque falta amor. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Por causa da ganância. A pessoa só pensa em dinheiro e não tem nenhum pingo de amor. Ela só quer que ela se dê bem e os outros se dê mal. A conta vai chegar desse pecado. O medo vai bater a porta e vai dominar. Então,
Nós temos que buscar viver em amor para que o medo não domine a nossa vida. Por exemplo, tem gente que tem preconceito de ajudar o pobre. Ela tem preconceito do pobre, do morador de rua. Não seja assim, não. Tem amor no coração. Você tem oportunidade, ajude o pobre. Dá comida para quem tem fome. Se você tem condição de pagar, muitas das vezes, um lanche para uma pessoa que está te pedindo comida, você pague. Trate com amor, porque Deus está vendo. E Deus vai te recompensar. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Por exemplo, há um tempo atrás, na época da pandemia, quem lembra da pandemia? Um canal de televisão o tempo todo colocando medo na população. Exaltando as mortes, os números de morte. E era o tempo todo, você vê a maldade. A maldade. Essa emissora foi usada pelo diabo, pelo inferno, para tragar a vida de muita gente. Por trás dessa emissora existe uma influência maligna. Eu não vou falar nem o nome da emissora aqui, mas você sabe qual é a emissora. Que tem plantado um medo nos corações das pessoas. Eu me lembro também numa época que eu tive dengue hemorrágica. E por que eu fiquei doente tanto na igreja? Porque eu via muito o jornal dessa emissora e o medo dominou meu coração. O medo dominou meu coração. E eu acabei ficando doente com dengue. Minhas plaquetas foram a 24. Eu fiquei internado no hospital. Mas graças a Deus, eu busquei a Deus. Eu busquei socorro na palavra de Deus. Eu meditei em Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E aí, o que aconteceu? Jesus me curou. O poder da palavra me arrancou daquele hospital. E eu me lembro que foi tão forte que eu preguei também de Jesus. Falei de Jesus para uma pessoa que estava do meu lado. E no dia que eu fui lá fazer o exame para constatar a cura, eu vi a pessoa que estava internada junto comigo recebendo alta, indo para casa. Você vê que Jesus é maravilhoso. Ele me curou e me usou também para curar a pessoa que estava do meu lado. Tudo por quê? Porque eu usei a fé. Eu busquei socorro na palavra de Deus. Medita nessa palavra, Isaías 53, 4 e 5, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu me lembro que teve um filho de uma irmã lá do Alto da Boa Vista, onde eu pastoreei lá uma igreja, e eu me lembro que ela me contou que o filho dela partiu porque ele ficou com medo de pegar a dengue hemorrágica e pegou um inseticida e tacou no corpo todo. E aí o que aconteceu? Ele começou a passar mal. Ele foi internado no hospital e ninguém sabia o que ele tinha. E depois que ele contou o que ele tinha, e aí já foi tarde demais, ele partiu. Mas tudo por quê? Por causa do medo. Porque essa emissora do inferno colocou medo no coração das pessoas. Tudo que coloca medo em você, pode ter certeza, não vem de Deus. O temor do Senhor é respeito. O temor do Senhor é consideração. É reverência, não é medo. As pessoas confundem isso, temor com medo. Não. Deus, ele não age com medo. Deus, ele age na fé. E o medo é o contrário da fé.
Eu vou até contar para vocês uma experiência que eu tive por esses dias. Eu fui numa igreja que era numa comunidade, eu não vou falar o nome da comunidade, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, eu quero mandar um abraço para as pessoas lá da África do Sul que estão ouvindo, que estão assistindo o vídeo. Que Deus abençoe a vocês. Um grande abraço e muito obrigado por vocês estão assistindo o vídeo. Muito obrigado mesmo, eu fico muito honrado. Mas voltando aqui, eu fui nessa igreja, nessa comunidade, e aí um pastor começou a pregar, falar da volta de Jesus. É claro, Jesus está voltando, os finais dos tempos está aí, está escrito na palavra de Deus. Mas ele começou a colocar medo no coração das pessoas. E aí, infelizmente, a igreja estava numa comunidade, os traficantes estavam com rádio ok-tok na porta da igreja, procurando alguém, e o rádio alto. E aí o pastor, em vez de acalmar as pessoas, colocava mais medo ainda. Falava, fica ligado, fica ligado. E aí gritava, sabe? O meu filho de 3 anos na igreja começou, medo, 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 quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Eu falei, que isso? Tá errado. Não é porque a pastor tem direito de colocar medo em ninguém, não. Deus não age com medo. O testemunho é aqui, ó. O milagre da filha de Jairo, Jesus falou para Jairo, não tenha medo, tenha fé. E como é que pode um pastor colocar medo no coração das pessoas? Isso não existe, isso está errado, está fora da palavra. Pode ser quem for, não aceite ninguém colocar medo no seu coração, porque o medo não vem de Deus. E aí depois eu até conversei com o pastor, que era o responsável pela igreja. Não, o culto foi uma bênção, mas infelizmente eu não gostei disso do pastor que pregou lá. A gente tem que ser sincero, eu não posso ser hipócrita, sabe? E é uma coisa que não está na palavra. Ele pregou bem, falou de coisas muito bacanas, falou da volta de Jesus, baseado na palavra. Isso não tem o que falar, mas esse lado aí de colocar medo não existe. Não existe. E outra coisa também, tem gente que gosta de ficar vendo filme de terror. Para com isso. Não fique. A Bíblia fala para não colocar coisas más diante dos teus olhos. Uma vez eu fui fazer a visita, na época eu era até obreiro, que uma pessoa dentro da igreja estava perturbada, porque começou a ver filmes de terror. O medo começou a tomar conta, a pessoa ficou perturbada. Não aceite isso não. E eu vou até comentar para você de um filme que eu vi, que o rapaz falava no filme que ele tinha tido câncer e estava com medo do câncer voltar. Infelizmente, é o que acontece com muita gente. A pessoa tem medo da doença voltar e fica falando aquilo, e fica profetizando aquilo. Quando ela fala que ela tem medo, ela está dando uma legalidade no mundo espiritual para o diabo agir. Então, se você está com medo, primeira coisa, não declare que você está com medo. Pelo contrário, confronte esse medo. Não aceite esse medo dentro de você. Lute, chame a existência. Já declara que nunca mais você vai ter essa doença. Não tenha medo. Você tem que confrontar, não tenha medo. E aí a pessoa no filme falava para outra que estava com medo do câncer voltar, que ela tinha muito medo, ela acordava pensando nisso. Você vê que a pessoa já estava perturbada. Você vê que
a perturbação, os maus pensamentos já estavam dominando. A pessoa fica com medo. E aí o que acaba acontecendo? O mal acaba dominando. Por quê? Porque a pessoa se entregou ao medo. Lá em Jó diz que o que mais eu temia me sobreveio. Então, a gente tem que confrontar o medo, usar a fé e confrontar, não aceitar. Se você está com medo, declarar. Não vai acontecer. Se você está com medo da doença voltar, você já declara: nunca mais eu vou ter essa doença, no nome de Jesus. Declare a sua bênção, porque foi o que o Senhor Jesus fez. Quando você declara a bênção, muitos não entendem e acabam rindo de você. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Jesus declarou a fé. Então disse Jesus: não chore, a menina não morreu, ela está dormindo. O que Jesus estava fazendo? Declarando a fé. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Você vê, eles começaram a debochar de Jesus. Começaram a debochar. Então, certas coisas, tem coisas que você não pode falar para todo mundo. Por exemplo, Jesus, ele falou para as pessoas aqui, ó, e começaram a caçoar dele. Aí, quando Jesus chegou na casa de Jairo, deixou que Pedro, Tiago e João entrasse com ele. O resto ninguém entrou. Nos momentos difíceis, você tem que selecionar as pessoas que vai estar perto de você. E você vê aqui o Senhor Jesus selecionando, porque eram 12 discípulos. Por que todo mundo não entrou na casa, só entrou 3? Porque a casa era pequena? Não, Jairo era um dos líderes daquela época lá, ele era sacerdote. Eu acredito que a casa de Jairo era grande, então poderia entrar todo mundo. Mas Jesus escolheu apenas 3. Nos momentos difíceis, você tem que selecionar a dedo quem vai estar ao seu lado, porque quem não tiver na mesma fé, pode ter certeza, vai até rir de você como riram de Jesus, quando Jesus declarou a fé, falando que a menina não estava morta, ela estava dormindo. Então, você tem que tomar cuidado. Você vê que, aos olhos humanos, a fé é loucura. É loucura. Então você tem que combater a fé muitas das vezes com sentimento. O Senhor Jesus falou para as pessoas: não chores. Outra coisa, a fé e sentimento não combinam. Ou você crê ou você não crê. Você tem que se conter. Você não pode se entregar ao sentimento. Você vê que Jesus, ele é o que? O Espírito Santo, ele é consolador. Ele consolou diante daquele cenário de morte. Jesus falou que não chores. Não chores. A menina vai viver. A menina vai viver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e lutar contra os sentimentos que tentam nos dominar na hora de dificuldade, na hora do medo. E se você ver lá no finalzinho do versículo, Jesus falou para a menina, aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus pegou pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida a ela. E os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse nada a ninguém o que havia acontecido. Você vê que
os pais, Jário e a esposa, tiveram uma experiência com Deus. Eles ficaram muito admirados, porque eles viram a menina doente, viram a menina morta e viram Jesus ressuscitar a menina. Olha que experiência extraordinária. Por isso que a gente tem que buscar experiências com Deus. Nós não podemos aceitar estar na igreja e nada acontecer. Nós temos que buscar intimidade com Deus. Porque coloque uma coisa no teu coração: Jesus te ama como ninguém te ama. E tem uma coisa aqui, ó. O maior te amo da história foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Jesus te ama. Não se entregue ao medo. Não deixe os maus pensamentos te dominar. Você vai vencer essa situação. Você vai passar por isso e vai glorificar a Deus no nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Mas antes disso, eu quero falar do livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Esse livro é voltado para quem quer viver uma vida feliz. Esse livro está baseado na palavra de Deus. E eu vou dar para você gratuitamente. Se você quiser o livro de presente, é só me mandar um zap para o número 21971464279, que eu vou dar esse livro de presente para você. E se você conhecer alguma pessoa doente, envia também esse livro para a pessoa de presente, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos orar agora? Se você puder, dá um pause no vídeo e vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora. Meu Deus, essa pessoa que está ouvindo essa gravação e está dominada pelo medo, está com medo da doença voltar, ela está com medo de acontecer alguma coisa trágica na vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, entra com providência divina e arranca agora, meu Deus, todo medo, toda tristeza, todo mal. Sai agora, em nome de Jesus, todo mal, toda perturbação, todo dardo inflamável do maligno, sai agora, todo mal da vida dessa pessoa, agora, em nome de Jesus, toda doença, todo sintoma, todo medo, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te adoro, Pai, eu te glorifico, eu te exalto. Levante o pão para os céus agora, meu Deus, em nome de Jesus. Eu consagro esse pão que é levantado aos céus. Meu Deus, derrama o teu poder nesse pão, que ao comer desse pão, ela vai experimentar do milagre para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode comer do pão aí. Coma com fé e receba a sua cura, receba a sua bênção no nome de Jesus. E peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e fica com Deus.